Bom, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos voltar ao nosso encontro de história e música, né? Assim, e o tema de hoje é a Era de Ouro do Rádio, Noel Rosa, Carmen Miranda e o Samba Canção. Bom, eu vou tentar contextualizar esse momento para a gente entender esse problema, essa questão, né, do rádio, da canção brasileira, tá certo? Na verdade, a gente pode fazer uns paralelos aqui, tá certo? É o seguinte, pessoal, a era de ouro do rádio, ela acontece nos anos 30, tá certo? Ou seja, nos anos 30, você pós o que nós chamamos de República Velha, das oligarquias aqui no Brasil, tá certo? Os anos 20, por exemplo, nos Estados Unidos, foi o que eles chamaram de a Belle Époque, né, assim, pós Primeira Guerra Mundial, que vai de 1920 a 1929, tá certo? No Brasil, vivenciávamos aqui a tal da República Velha, das oligarquias, do coronelismo, e o café era o nosso principal produto de exportação, né? E o leite, né? O café e o leite, aquela coisa, certo? Outra coisa que chama a atenção da gente também é que nos Estados Unidos eles fizeram grandes intervenções militares, certo? Na América Latina como um todo, tá certo? Aqui, Honduras, Nicarágua, tal, Guatemala, tal. E isso estava reverberando aqui na América do Sul, já no Brasil e na Argentina. Isso eles vão tomar uma outra atitude, certo? Já nos anos 30, certo? Quando o presidente norte-americano, depois da crise 29, Franklin Delano Roosevelt, assume o poder como presidente nos Estados Unidos, certo? Mas vamos lá. Aqui no Brasil também, nos anos 20, enquanto lá eles já estavam no estágio do cinema, aquela coisa toda, aqui a gente está na era do rádio, tá certo? Na verdade, algumas rádios já tinham uma influência interessante nos anos 20 ali, tá certo? Mas só com a criação da Rádio Nacional é que surge essa chamada de a Era de Ouro do Rádio. E tem uma figura emblemática, certo? Um gêniozinho da raça da música brasileira chamado Noel Rosa, tá certo? Noel, de família simples, né, assim, do Rio de Janeiro, tá certo? Teve problemas, passaram dificuldades, tá certo? Ele tinha um irmão, né, ele era o mais velho, tá certo? A dona Marta, o seu Manuel, que acabou cometendo suicídio, que vai ter uma interferência na vida do próprio Noel, em certo sentido. E uma curiosidade, o Noel, ele começou a tocar, primeiramente foi bandolim, com 10 anos, o instrumento que ele teve contato foi o bandolim. Mas com 13 anos ele já dominava, tinha uma forma melódica interessante de tocar, né, assim. E o que chama a atenção da gente é que a mãe do Noel queria que ele fosse médico, né? E ele tentou fazer o vestibular, o concurso para a medicina, e não passou da primeira vez. Alguns biógrafos dizem que isso levou o Noel a uma tentativa de suicídio, o que nunca foi muito bem explicado pelos biógrafos dele. Graças a Deus que não, né? Assim, tá certo? Porque com 21 anos, tá certo? Ele entra para a faculdade de medicina, certo? E com 21 anos, certo? O Noel já tinha 20 músicas gravadas, assim, de sucesso, digamos assim, que já tocavam nas rádios. Dentre elas, o Gago Apaixonado. Em 1932, certo? Ele já vai ser convidado para um outro grupo. Ele foi convidado para o primeiro grupo, foi os Tangarás. Os Tangarás era um grupo que surgiu em 1927, tá certo? Ele vai trocar o nome, tá certo, desse grupo. E o que chama a atenção da gente é que o Noel Rosa, ele morava ali, ele estudava, quer dizer, no colégio, no ginásio São Bento ali, né? Dos mosteiros, do mosteiro ali no centro do Rio de Janeiro, ali, né? Perto do Cais do Porto, ali, na zona boêmia, da malandragem, das rádios, das confeitarias, né? Assim, e da Belle Époque, né? Então ele começou a ver aqueles artistas, aqueles cantores, aquela coisa do rádio, que era exatamente a era de ouro que surgia do rádio. E aquelas percepções dele vai remetendo essa ideia da musicalidade, com certeza, do Noel Rosa, certo? Outra curiosidade, na verdade, né, esse grupo, né, os Tangarás, eles eram um grupo constituído de famílias, de jovens, né, de famílias da classe média, da Tijuca, ali, o bairro vizinho, a Vila Isabel ali, tá certo? Onde eles frequentavam os bares boêmios e tal. Mas assim, uma canção do Noel, feita em 1934, né, assim, que foi o auge do começo ali, da era do rádio, né, assim, ele é Feitiço da Vila, em 1934, né? É uma canção que ele remete, né, assim, a essa questão do lugar social dele, né, assim. E o que interessa também é a forma melódica da composição, né? Remete ainda à República Velha, né? Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba.
Quem faz dançar os galhos do arvoredo faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite, a Vila Isabel da samba. A vila tem um feitiço de farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. Lindo, né? Muito lindo, né? Você vê que ele faz, remete exatamente ainda essa ideia, né? Da República Velha, mas da vila, né? Do feitiço da vila, né? Assim, e essa sonoridade, você vê que é uma melodia diferente, bonita, né? A composição, linda, né? Mas olha só, além disso também, desse grupo, né? Assim, dos Tangarás, é interessante que eles estudavam, né, nessa região. Na verdade, esse grupo tinha um nome anterior, né, chamado de Flor do Tempo, em 1927, depois se transforma em Tangarás, tá certo? E essa turma, eles estudavam no colégio ali, Batista, e frequentavam um casarão, né, de um cara rico da época, né, Eduardo Daly, ou Daly, né, diretor da Casa Prati, tá certo? E é interessante, porque se você observar, quem eram eles, né, assim, na verdade, né, assim, os Tangarás, quem compunha o grupo, né, certo? Era um homem chamado Henrique Forés Domingues, mais chamado como Almirante, já era conhecido como Almirante, tá certo? Álvaro Miranda Ribeiro, o Alvinho, tá certo? E Carlos Braga, o Braguinha, ok? E o Carlos Braga era filho do diretor da fábrica de tecidos Confiança, que é a mesma que vai aparecer como cenário do clássico samba, né? Os Três Apitos, de 1933. Tanto que ele fez a música em 33, mas a música só será gravada em 1951, tá certo? Mas o Braguinha, com essa questão do samba, remetia à ideia da malandragem e tal, ele era um filho de família abastada, digamos assim, tá certo? Ele vai trocar o nome, vai colocar o pseudônimo de que? João de Barro, né, assim. E a gravação é muito emblemática aqui na voz da Aracide Almeida, né, certo? Olha que gravação. Olha a gravação. Três Apitos. Da fábrica de tecido, vem ferir os meus ouvidos. Eu me lembro de você, mas você anda, sem dúvida, bem zangada, e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Bom, e aí dá pra gente perceber a questão também dos amores, né? Foi o grande também amor da vida, a Aracide Almeida, né? Ela foi, quer dizer, tinha ele como um grande amor. Então, essas questões são muito interessantes, que remete boemia, amor, malandragem, composição, e muita composição, muita coisa linda, muita coisa feita, né? Bem elaborada, né? Claro, né? Uma outra coisa que chama a atenção pra gente na verdade, pessoal, Noel, para você ter noção, tem muitas canções com Vadico, né? Mas outras com apenas uma parceria com um compositor amigo, e são músicas que viraram clássicos da música brasileira, né? Como, por exemplo, em 1963, foram os grandes parceiros, né? Cartola, Braguinha, Lamartine, assim. Mas em 1973, né, com André Filho, ele fez Filosofia. Com Orestes Barbosa, em 1975, fez Positivismo. Com Heitor dos Prazeres, fez a marchinha Pierrot Apaixonado, escrita para o filme Alô, Alô, Carnaval, né? E com Vadico, né, legaram sambas inesquecíveis, né? Músicas inesquecíveis, né? Inigualáveis, clássicos, inclusive, né? Assim,
como feitio de oração, feitiço da vila, né? Pra que mentir, conversa de botiquim, todas essas canções são clássicos gravadas e regravadas por artistas ainda hoje em dia, tá certo? Bem emblemático, eu acho que vale a pena fazer a leitura desse trecho aqui, do Luiz Ricardo Leitão, que escreveu o livro Noel Rosa, Poeta da Vila, Cronista do Brasil. O que é que ele coloca aqui? Como ele coloca, né, o Luiz Ricardo? Noel contribuiu como poucos para a ampliação das fronteiras da música popular brasileira. Por um lado, ele foi um autêntico pioneiro na conjugação dos ritmos que pulsavam no morro à cidade, assim, quer dizer, no morro e na cidade, intuindo com extraordinária clarividência as transformações que sofria o próprio samba mediante o contato com as bossas cá de baixo ou com implacável metamorfose imposta ao malandro depois que a civilização começasse a subir a favela, né, assim, levando suas coisas boas e suas coisas péssimas, essas mazelas. Chico Buarque talvez seja um grande envolvido nesse tipo de composição, dessa melodia, dessa forma de compor do Noel Rosa, né? Assim, com certeza, nas questões, se você analisar os sambas, tá certo? Bom, mas assim, como algumas canções do Noel foram gravadas nos anos 50 e remete a um outro período, tá certo? Que período? De um outro problema. Se o Vargas governa de 30 a 45 e também de 39 a 45 foi a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos vão mudar a política. Eles vão criar uma política da boa vizinhança, né? Isso foi com a eleição, como eu falei há pouco, né, do Franklin Delano Roosevelt, tá certo? Que vai reerguer a economia americana, fazer um governo de composição de democratas e republicanos, enfim, para ver se investe na indústria nacional, tá, para aumentar os empregos, tá certo? O que quebra foi o capital privado americano, não o capital estatal. O norte-americano tinha muito dinheiro em caixa, né, porque investiram na guerra, né, assim. Então eles passaram a investir o dinheiro, né, para as construções, emprego e tudo mais, né, assim, os norte-americanos vão crescer, ou os estadunidenses, né, vão crescer, e aí vão começar a ficar o meu delicados, especialmente, né, porque aquela ideia do fascismo, nazismo e tal, e aquela coisa, e eles vão ver que o Brasil poderia ser um aliado, né, e aí se aproxima aqui do Brasil. Na verdade, da América Latina como um todo, né, a política da boa vizinhança, uma política de uma procura de não intervenção mais militar, uma música de diplomacia, e levando a cultura para essa diplomacia, né, assim, tá legal? Uma outra coisa que chama a atenção da gente, né, é que nesse período aqui, tá certo? A intervenção americana foi tão grande que o brasileiro começou a mudar os hábitos, né, assim, especialmente quando os soldados chegam aqui em Fortaleza, por exemplo, né, assim, Natal, né, que o Roosevelt se encontrou com Vargas em Natal, inclusive, um encontro histórico, né, assim, o brasileiro começou a perder aquele costume de usar o suco na mesa, né, aquela coisa, a Coca-Cola, aquela coisa diferente, né, o picolé, né, assim, pelo que bom, não é verdade? E vem termos, chiclete, boogie-woogie, foxtrot, jazz, né, aquela Panamérica, enfim. E aqui a introdução das calças jeans também no Brasil, né, do chocolate, do cigarro, essa coisa toda. E a indústria cultural também vem com toda força. Em que sentido veio tudo isso, Wagner? Quando os norte-americanos, nessa política da boa vizinhança, que é essa diplomacia também pela cultura, né, assim, ele cria um departamento, né, assim, que na verdade a sigla em inglês é OCIAA, tá certo? Qual era o objetivo deles? Era fazer isso aqui, acordos culturais, e nos países latino-americanos concedia bolsas aos artistas, exposição de artes, festivais de música latino-americanas em lugares como o Museu de Arte Moderna de Nova York e tal. E aí o Disney também entra nessa história. Ele é patrocinado por esse programa, né, assim, e ele cria, né, um personagem bem emblemático, né, assim, que é o Zé Carioca, né, assim, que seria o amigo brasileiro, né, do Pato Donald, né, assim, ok? Mas o cinema foi muito forte, né, assim, e a Carmen Miranda foi talvez a expressão maior da representatividade brasileira, né, no cinema, né, na música, né, de vender essa música brasileira, né, assim. Não é à toa que esse órgão, inclusive, ele teve uma forte interferência no DIP, no Departamento de Imprensa e Propaganda, tá certo? De qualidade das músicas, se essas músicas elas tinham relação com a musicalidade que era pretendida pelos americanos e que a elite começou a se apropriar também do samba no Brasil, né? Especialmente a partir da venda da imagem da Carmen Miranda e tudo mais, né? Assim,
Para você ver aqui um exemplo, né, interessante, a própria Carmen Miranda cantando, olha só, o que é que a baiana tem, né? Olha só. Olha a canção. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, O visual dela, né? tem brinco A de forma ouro, de dançar, de tem cantar, corrente de ouro, rebolar. O que é que a baiana tem, né? da costa, tem pata rendada, tem pulseira de ouro, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como Tem ninguém. graça e ninguém. Rebolado, tem graça. O que é que a baiana tem? Como ela requebra Como ela requebra bem, ó. Baiana tem. Bom, já dá para ter uma noção do que eu estou querendo dizer com isso, né? Essa interferência cultural foi muito intensa, né? Assim, o Orson Welles, o cineasta, teve no Brasil também, né? Assim, a Carmen Miranda fez vários filmes, né? Assim, tá certo? E, como eu disse antes, né? O próprio o Disney se aproveita disso, né? Ele vai se aproveitar disso, tá certo? E vai fazer o personagem que eu falei, Zé Carioca, né? É emblemático o que tem no jornal, assim, né? Zé Carioca é falador, é esperto, é fã de Donald, sente um imenso prazer em conhecer o representante do Tio Sam e logo o convida para conhecer as belezas e os encantos do Brasil. Brasileiramente, faz-se íntimo de Donald, enquanto este estende a mão, Zé Carioca lhe dá um grande abraço, que aceita o oferecimento e sai para conhecer o Brasil. Assim. E talvez a representação mais emblemática dessa aproximação, né, assim, com essa política de boa vizinhança, né, certo? Foi o samba composto pelo baiano Assis Valente, né, também gravado por vários artistas da música brasileira. Né? É assim, né? Ó. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a Penha pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o Tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, no acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou o batuque de oi-oi-ai-ai. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. A quem sambe diferente, noutras terras, noutra gente, um batuque de matar. Batucada, batucada, reúne nossos valores, pastorinhas e cantores, expressões que não têm par. Ó meu Brasil, Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Samba, samba. Valeu, gente. Valeu por hoje. Tomara que vocês tenham gostado do bate-papo, né? Tá certo? E a gente vai se encontrar aí no próximo encontro, né? Com um tema bem interessante, né? Pra gente voltar à nossa discussão e bate-papo de história e música, tá certo? Grande abraço, um beijo para todo mundo e até lá.